Olá pessoal, tudo bem? Sou Laudo Pavarini, 20º GB. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre trauma de cabeça e pescoço e trauma espinhal, né? E como identificar, né, esse possível traumatismo craniano, né? O traumatismo craniano, geralmente ele mostra alguns sinais que ele está presente ali, né, quando a gente vai atender uma vítima, como por exemplo a presença de otorragia, epistaxe, edema periorbital, assim como decorticação, descerebração, alteração nas reações das pupilas, né? Todos esses são sinais que a vítima está ali com um TCE, certo? O traumatismo ele é classificado em leve, moderado e grave, né? A gente vai identificar a gravidade desse TCE de acordo com a escala de coma de Glasgow, né? Que vai variar ali do leve de 13 a 15, Glasgow de 13 a 15 será um traumatismo leve, um Glasgow de 8 a 12 será considerado um TCE moderado, e os TCEs graves serão ali de 3 a 7 na escala de Glasgow. O nosso cérebro ele é dividido em lóbulos, né? Temos o lóbulo frontal, o lóbulo parietal, o occipital e o temporal, certo? E toda essa massa cerebral, toda essa região, ela é protegida por uma membrana de dura mater, né? Uma membrana óssea que envolve toda a estrutura cerebral ali, e também ela é denominada como membrana tentorial, né? O foco dessa aula é abordar mais sobre o lóbulo temporal, né? Porque esse sim ele fica mais próximo ali o mesoencéfalo, né? E geralmente quando se tem trauma de base de crânio são as regiões mais afetadas e são a região mais grave também, que vai gerar mais danos à vítima, né? O mesoencéfalo também ele é a primeira parte do tronco encefálico. O tronco encefálico que dá origem à nossa coluna vertebral, né? A coluna vertebral nada mais é que, a grosso modo, vários cérebros ali, né? Como se fossem vários cérebros ali dentro das vértebras, né? Tem funções parecidas, como sensoriais e motoras, né? E como se dá, né? Qual que é o grande problema do traumatismo craniano, né? Quando uma pessoa sofre um trauma na cabeça, visualmente, assim, externamente, nós conseguimos observar ali a formação de um subgaleal, né? Aquele galo que forma ali fora da cabeça. E o que acontece? Na parte interna é a mesma coisa, é como se fosse um subgaleal interno, né? Mas nesse caso é denominado como hematoma epidural, né? Que nada mais é que esse galo formar a parte interna do crânio. E o grande problema é que a nossa cabeça não tem espaço para esse hematoma. Lá tudo funciona em perfeita harmonia, cada coisa tem seu espaço já delimitado, equilibrado. Eles vivem, um compensa o outro, né? Lá nosso cérebro tem presença de sangue, presença de líquor, né? Presença de veias e artérias, né? E então essas partes elas estão em perfeita condicionamento já. E quando acontece esse hematoma epidural, ele não tem espaço para ficar ali e acaba empurrando, né? Acaba empurrando ali massa encefálica e gerando esse comprometimento nas respostas motoras e gerando sequelas à vítima, né? Ali no mesmo encéfalo passa o trato córtico espinhal. O trato córtico espinhal ele é responsável pela resposta motora do nosso paciente, né? E quando esse trato córtico espinhal é comprimido devido a um hematoma epidural, o
ocorre a alteração da resposta motora dessa vítima, né? E no trato córtico-espinhal, ele inverte quando chega no mesoencéfalo, né? Ele começa no cérebro dessa forma, como se fosse duas linhas, chega no mesoencéfalo, ele troca de lado. Então a resposta que vai ser alterada motora, ela é contralateral. Isso é, se a pessoa sofreu uma lesão na região esquerda do cérebro, na região esquerda do trato córtico-espinhal, vai afetar o comprometimento ali do movimento do lado direito, porque a resposta é contralateral, porque ele se inverte ali no mesoencéfalo, né? Quando o trauma ele chega a comprimir o nervo oculomotor também, esse nervo oculomotor ele é responsável pela reação das pupilas, né? Então, se o trauma, o hematoma ali atinge esse nervo, a pupila ela não tem mais reatividade, né? E a pupila ela vai ficar midriática direto, né? Você vai jogar a luz lá e você vai ver que ela não vai contrair, né? Vai ficar uma pupila anisocórica, uma midriática e outra em miose, né? A diferença é que no nervo oculomotor, o lado da lesão é o mesmo lado que vai comprometer a pupila, a reação da pupila. Outro caso que pode acontecer também desse hematoma epidural é comprimir uma artéria, né? Comprimir uma artéria cerebral, gerando uma isquemia cerebral, né? As artérias, principalmente aí, elas irrigam a parte occipital e temporal do nosso cérebro, né? Então, quando ocorre esse trauma aí, ocorre comprimento dessa artéria, pode gerar essa isquemia na morte cerebral, né? Por isso a importância de, quando se for fazer o transporte de vítimas com TCE, sempre manter ali a saturação de oxigênio, né, estável, ali no nível de 94 a 98. Se for necessário também a utilização de cama para fazer liberação de vias aéreas e tudo mais, esses pontos aí são primordiais, né, numa vítima de TCE. Outra coisa que a gente deve levar em consideração também no transporte é tentar diminuir a pressão intracraniana dessa vítima, que, como foi dito, o nosso cérebro ele vive em harmonia, compensado, né? E quando ocorre esse hematoma epidural, as partes do cérebro são comprimidas e fica descompensado. Então a pressão intracraniana aumenta muito. E qual o sinal que o corpo dá para a gente que a pressão intracraniana está aumentando? Uma delas é a otorragia, né? Otorragia, epistaxe, né? É a forma do corpo de liberar essa pressão intracraniana pelas cavidades naturais do corpo. Então, se você presenciar uma vítima assim, provavelmente a pressão intracraniana dela está alta, e uma forma da gente aliviar isso é fazer o transporte com a cabeceira da maca ali 30 centímetros elevada, de uma forma que a cabeça fique acima do tronco, né, ajudando a aliviar a pressão intracraniana dessa vítima, né. No trauma espinhal, pessoal, a medula ela funciona basicamente como o cérebro, né. Se for afetada a medula, vai ocorrer comprometimento de resposta motora e resposta sensorial, né, dependendo da região que atingir ali. Lembrando que a resposta motora, ela sempre vai estar contraposta, né, vai ser sempre o lado oposto do lado que ocorreu a lesão, né. Já a sensorial é do mesmo lado, né. Então não se espante se um caso vocês presenciarem uma vítima que tenha tido um trauma raquimedular, se ela não estiver sentindo, por exemplo, o membro inferior esquerdo, mas ela consegue mover o membro inferior esquerdo. Isso pode acontecer, porque as respostas do trato córtico-espinhal, ela se contrapõe. Então a resposta motora que é comprometida é da outra perna, já a sensorial é da mesma perna.
Na aula de hoje é só, um forte abraço e até a próxima.